E aí, gente, começa mais um episódio de um quadro, de um programa que eu ainda não sei se vai ser Na Boleia, que é o meu quadro que fala sobre música, ou se vai ser o Papo da Quiesta, que fala sobre comunicação, porque eu tô falando com um cara, um argentino, que é o responsável pela série da Netflix Rompam Todos, que aqui no Brasil ficou Quebra Tudo, que fala a história do rock latino, o Pique Talarico. Tudo certo, Pique? Tudo bem, e você? Tudo tranquilo, cara. Queria começar te agradecendo, né, por ter aberto espaço na agenda aí para conversar. Afinal, a série tá todo mundo vendo no Netflix aí, estreou agora em dezembro, tem vários amigos que estão assistindo, então acredito que deve estar sendo legal ver essa recepção das pessoas com um filho, como tu falou nos bastidores, né? Sim, na verdade a gente nunca antecipou esse sucesso, né? Essa loucura. Eu já fiz entrevistas para Itália, França, Suécia. Tá? Eu acho que tem a ver com o interesse que o mundo está tendo na Latinoamérica em geral. Acho que a gente subiu acima desse trem, né? E também acho que tem essa coisa que, como documentário nosso, mesmo sendo de rock, na verdade, a gente não sempre achou que o único jeito de contar a história do rock na Latinoamérica era contando também o contexto sociopolítico. Então, eu acho que também o documentário acaba sendo, para quem não tem ideia da Latinoamérica, acaba sendo como um pouco um jeito de contar a história política também. Então, acho que isso também trouxe certo interesse. É, agora que eu estava falando Latinoamérica, muitas pessoas me perguntaram como é a Latinoamérica, o que aconteceu com o Brasil? Isso tá nas Então, perguntas, cara. é, na verdade, o nome legal, o nome técnico do documentário devia ter sido História do Rock na Hispanoamérica. Mas acho que para o marketing, Hispanoamérica, especialmente porque Hispanoamérica para os europeus não significa nada, né? Então, eu sempre faço piada que deveria ter sido a história do rock em Latinoamérica, exceto o Brasil. Eu morei no Brasil 5 anos e eu sempre falo para todo mundo, não é que a gente esqueceu do Brasil, uma loucura pensar isso. Brasil tem um universo musical tão incrivelmente extenso que precisaria pelo menos, sei lá, 4 temporadas de 10 episódios só para começar a falar do MPB. Então, em um momento a gente pensou inclusive em fazer 2 entrevistas, uma com Herbert Viana e outra com Caetano Veloso, que são 2 personagens que eles tiveram muito a ver com o rock. Alguém me perguntou outro dia, eu fiz uma entrevista para o Estadão e, e eles falaram para mim, como, mas você acha que Caetano é rock? E eu falei para ele, só você pensa nas coisas que ele fez com a Tropicália, isso é rock. Essa atitude é super rock. Então, tem a ver que eu só queria aclarar essa parte do Brasil. Não é que a gente esqueceu do Brasil, é que nós achamos que Brasil e Hispanoamérica são 2 mundos tão isolados, né? O periodista, o jornalista do Estadão falou para mim, eu te agradeço que eu conheci um monte de bandas que eu nem conhecia e volto a descobrir como o Brasil funciona como uma ilha, né? Separado do resto. Engraçado, eu conto para meus amigos, eu moro em Nova York, e às vezes conto para meus amigos latino-americanos de bandas do Brasil que são gigantes e olham para mim como, nunca ouvi falar. Então, intento explicar, outro dia eu tentava explicar para alguém Sandy Júnior, o conceito Sandy Júnior. Ni tinham ouvido falar de Sandy Júnior. Tentava explicar para eles o fenômeno Sandy Júnior no Brasil. Impossível. Então, feita a aclaração de por que o Brasil não está no documentário. Não, pois é, até que já que tu falou, até tava ali algumas dúvidas que surgiram, porque eu, quando vi a série, eu achei que poderia ter algum momento, porque exatamente por a questão que vocês abordam, das questões de ditaduras políticas e o movimento do rock surgindo, sendo censurado, e isso a gente viveu no Brasil em algum momento também. Exatamente. Absolutamente. Daí eu pensei que ia aparecer alguma coisa também referente ao rock brasileiro dos anos 80 ali, talvez.
Sim, mas na verdade nosso ponto de conexão não era a política, era a música. Sim. Então a gente escolheu as bandas. Alguém perguntou, tem um monte de pessoas reclamando por que não está tal banda ou tal outra banda. E eu tento explicar que não é o documentário da história das bandas, é da história do rock. Então as bandas que a gente escolheu para colocar no documentário, ou as bandas das que a gente fala no documentário, são aquelas bandas que têm um diálogo que dialogam em toda a região. Então, tem a ver com, ou são bandas que foram uma influência muito importante para bandas que vieram depois. Então, tem a ver um pouquinho com isso. Mas sim, a história de Brasil com a ditadura poderia ter hubiera sido perfecta dentro del documentario. Só que no teníamos ninguna banda que falase, ninguna banda brasileira que falase como a banda do resto de Latinoamérica. E como é que foi esse processo? Ali são mais de 100 pessoas entrevistadas, são bandas, desde o, como tu falou ali, de bandas que eu não conheci, o Tapé Tacuba do México, que agora está na minha playlist do Spotify, Los Prisioneiros do Chile. Como é que surge esse processo de vocês para ir atrás de tanta gente produzir um documentário tão grande como esse? O documentário surgiu porque o Netflix, há 3 anos, eh, eles tinham tido um êxito, um sucesso com Making of a Murder, e então eles queriam fazer alguma série documental, eh, mas eles queriam fazer alguma coisa em espanhol. Esse é o Netflix dos Estados Unidos. Então ligaram para a gente que ideias tínhamos, e Nico Entel, meu produtor, e eu falamos e pensamos, as ideias que funcionam em toda Latinoamérica são futebol, por supuesto, política ou música. Então, depois de muitas conversas, a gente pensou, ok, vamos fazer música e dentro da música vamos fazer rock, que é o que a gente quer fazer, né? É o que a gente cresceu ouvindo essa música. Então, aí começamos a falar com eles e surgiu essa ideia, vamos fazer, começamos a mandar tratamentos e roteiros e finalmente eles deram o green light e perguntaram para nós que vai ter esse documentário que seja diferente das coisas que já foram feitas. E nós pensamos, só, só queremos entrevistar super rockstars. E eles acharam ótimo, só que depois dessa reunião, a gente ficou pensando, nossa, e como a gente faz para ter essas ideias que na mesa parecem ótimas, né? Mas depois você tem que ir detrás disso, né? Mas aí aconteceu uma equipe incrível que começaram a ligar e também aconteceu, eu cresci fazendo clipes, vídeos de música, então muitos desses artistas eu já conhecia, já tinha trabalhado com eles, então tendo esse relacionamento é mais fácil, né? Você às vezes liga os amigos e tudo fica pronto. Mas mesmo assim, na verdade, a gente tem uma equipe gigante detrás de nós, pelo E, menos uns 20 pessoas trabalhando. e teve algum momento, teve alguma nesse desafio de pegar 60 anos do rock latino-hispânico, hispânico-espanhol, né? A gente vê, teve alguma história ou algum artista que vocês não conseguiram porque não deu tempo, porque não foi possível contar, ou ainda alguma história que vocês gravaram e não foi para o ar porque não faria sentido depois na construção da história? Uf, milhões! Tem, você só tem que imaginar que a média de cada entrevista foi 2 horas. 2 horas. Então, se você pensa 2 horas por 100 entrevistas, são 200 horas de entrevista. O documentário tem menos de 6 horas. É impossível, né? O maior desafio dessa série foi como a gente conta 60 anos em menos de 6 horas, sem dúvida. Conseguir as entrevistas, fazer as entrevistas, conseguir o material de arquivo, tudo isso é um desafio gigante. Mas como condensar 60 anos de história
em menos de 6 horas é o maior desafio que a gente tive. Obviamente quedaram histórias incríveis, não? Mas acontece que você está, no momento está falando, sei lá, década dos 80, tem essa situação acontecendo. Tem que colocar uma história para contar isso. Só que você tem 10 histórias para contar isso. Então tem esse momento que você tem que escolher e é muito difícil. Pensa que a primeira montagem, os episódios duravam 2 horas. E agora estão por perto de 50 minutos, né? Então muitas coisas ficam fora. Mas acontece em todos os documentários, não tem jeito. Foi quanto tempo de produção, desde esse ok da Netflix, quando vocês apresentaram a ideia, até a gente ter agora em dezembro a série, foi quanto tempo de produção? A gente começou a trabalhar com as primeiras reuniões com os roteiristas em fevereiro de 2019. E começou a filmagem 1º de abril e cortou na pandemia. Así que marzo, ahí ficaron algunas entrevistas fora. Você perguntava de qué faltou. Faltou Caifanes, que é uma das maiores bandas da história de Latinoamérica, uma banda mexicana. E faltaram assim algumas coisinhas. Mas mesmo assim, a gente teve 96 entrevistas. Acho mais que suficiente, às vezes. Mas sim, e aí a gente continuou trabalhando bem até. Acho que a gente entregou final, não sei, um mês antes do lançamento, que é uma loucura. Mas é assim, não tem. E nesse período de gravações, de vocês viajarem para gravarem com os México, Chile, todo mundo que vocês entrevistaram, teve muito perrengue de estrada, perrengue de fechar entrevista. Como é que foi esse. Tem alguma história de bastidor engraçada ou inusitada desse período de gravação? Não, na verdade foi todo. Não, tuvo. Todo foi muito bem planejado, porque quando você está fazendo um documentário desse tamanho, geralmente quando a gente faz documentários, você vai com produtor, um cara de som, eu, e às vezes tem um eletricista, ou são 4 pessoas no máximo, né? E aí um monte de coisas acontecem. Mas para esse documentário, a equipe às vezes era 12 pessoas, 15 pessoas, 2 caminhões, né? Equipe, equipamento, uma. Então, quando você está nesse, é como quando você faz um longa. O pior que aconteceu é algum músico, algum artista que aconteceu alguma coisa, o cara ia pegar um voo, não conseguiu pegar o voo, então a entrevista teve que mudar de dia, mas não. Lamento não ter mais histórias apaixonantes de que aconteceu com isso, mas. E como é que foi? Tu é um cara que, pelo que a gente está conversando, e tu tem essa tua carreira como também como trabalhando com videoclipe, tu é um cara que acompanha muito rock e o rock espanhol, né? Como é que era para dividir? Eu não sei se teve algum momento isso ou se não precisou isso, dividir o lado fã do lado documentarista de algum momento, daqui a pouco. Não, ao contrário, você não divide isso, você coloca tudo no mesmo saco, né? É fundamental, porque eu acho que uma coisa interessante que o documentário tem, a diferença de um jornalista, que geralmente o jornalista tem uma. Eu quase sempre penso que o jornalista quase que tem toda a informação que ele quer perguntar, quase que sabe a resposta, mas é interessante não tirar desse fio para fazer que o entrevistado fale. Para mim, mesmo que eu sabia da história e tinha um roteiro e tinha uma ideia bem clara de por onde ia a história, mesmo assim, eu perguntava também desde a curiosidade. Então, tem esse lado fã, não, que você está sentado na frente de um super artista que
tive uma vida extraordinária e o cara tem a bondade de sentar aí com você 2 horas e não compartilhar a vida dele. Então, é impossível não ter essa sensação de fã, que você quer perguntar tudo. Então, obviamente, você pergunta as coisas que estão no roteiro, mas também você pergunta, o cara fala de alguma coisa que você não sabia e você fica com interesse, então você vai nessa história que ele contou e pergunta mais. Então, às vezes acontecem, tem coisas que aparecem aí que são joias, né? Porque você não esperava que isso acontecesse. Então, é, acho que o documentário tem isso, tem um pouco a pergunta do documentarista, fala documentarista em português? Uhum, isso. Tem, tem a pergunta do documentarista, mas também tem a pergunta do fã. E dá para ver isso, porque você vê, eu tenho a sensação que você vê as entrevistas, está todo mundo muito relaxado na entrevista. Não tem aquela coisa puxada o lançamento do álbum ou a turnê, não? Tudo está bem relaxado, acho. E teve, como esse cara que já acompanhava o rock, gosta do rock em espanhol, rock argentino, rock latino, mudou a tua opinião sobre alguma banda ou sobre algum artista durante o documentário? Por exemplo, tu tinha na tua cabeça um top 3, uns 3 artistas, maiores artistas do rock aqui latino. Isso mudou? Qual é que é teu top 3, se existe? Ou o tamanho do rock em espanhol para ti era um e agora, depois da produção desse documentário, tu viu que ele é muito maior? Como é que foi a tua sensação pós-documentário? Não, acontece que, como eu cresci fazendo clipes, eu fiz clipes para Argentina, Chile, Uruguai, Brasil, Peru, Colômbia, Guatemala, México e os Estados Unidos. Acho que não estou esquecendo nenhum. Eu já conhecia bem esses países e conhecia as bandas e então, lo que sí mudó es que descubrí bandas nuevas, bandas que eu ni sabía da existência, especialmente bandas dos anos 60, né? Mas também descobri bandas que eu tinha uma ideia da banda e conhecia alguma música, descobri que essa banda era bem, bem maior do que eu achava. Ter isso que eu falava do Sandy Júnior, que você fala Sandy Júnior, ninguém dá para compreender um fenômeno. Aconteceu uma coisa assim, tem algumas bandas no México, tem uma banda no México que chama El Tri. El Tri é uma banda que eu sabia da existência deles, mas quando você começa a perguntar, começa a descobrir, eles não só são uma influência fundamental em tudo o que veio depois, mas eles têm um público que tem uma adoração por eles, quase religiosa. Então, esse foi o meu maior descobrimento. Esse, quando, quanto maiores eram algumas bandas que eu já conhecia. E tu consegue definir, eu não sei se tu quer definir se seria legal ou não, mas tu conseguiria definir o que olhando assim depois desse documentário, tu conseguiria como será os top 3, os top 5, as maiores, as bandas que se acabaram se tornando maiores ou mais importantes para o rock sul-americano aqui? Contando México, desculpa. Uh, Acontece que quando você pensa nas maiores bandas, tem diferentes tipos de maior. Você tem as bandas que mais discos venderam. Tem as bandas que mais influência tiveram. Tem as bandas que mais anos ficaram juntas. Então não tem. Mas, obviamente, das maiores bandas tem a Soda Stereo, que foi uma banda que acho que ela gerou um monte de outras bandas na história, vamos assim, falando de influência. Café Tacuba, sem dúvida, considerados um pouco como os Beatles da Latinoamérica. Charly Garcia, um artista argentino que todo mundo adora ele. E depois tem, como falava, não? El Tri, Caifanes, mas assim, top 3 eu diria que são Café Tacuba, Soda Stereo e talvez Charly Garcia. E como é que tu te sente? Eu sei que o objetivo do documentário não era contar essa história.
E tu falou mesmo das pessoas, tu conheceu novas bandas, as pessoas te procuram. Eu não conhecia Tafetacuba, conheci no documentário, por exemplo. Como é que tu te sente vendo que, além de tu apresentar a história por trás de tudo esses 60 anos, tu também apresentou uma série de bandas para uma nova geração que não fazia ideia. Daqui a pouco tu traz essas bandas de volta por imaginário de alguém que ouviu lá nos anos 70 e nem lembrava mais, ou por uma nova geração que nem fazia ideia da existência dessas bandas. Como é que é para ti ver isso e esse papel que o documentário teve? Para mí es una cosa que está acontecendo que es tan legal. Bueno, como eu te falei, muitos desses músicos são amigos, mas muitos dos músicos que eu entrevistei, eu fiquei amigo, porque eu fiquei com o telefone deles, então quando eu estava montando, fazendo a montagem, eu tinha uma dúvida, alguma coisa que alguém tinha falado, e eu escrevia para eles, que tenho essa informação aqui, você é certo? E esses músicos falavam para sim, você está certo, ou não, você está errado, eu estava lá quando aconteceu, então você tem a informação certa. Muitos desses músicos me escreveram para me agradecer, porque o catálogo deles está bombando no Spotify. Alguém falou, quando foi? Na semana passada, um dos músicos mexicanos me escreveu, falou, músicas minhas que estavam, sei lá, 30.000, 35.000 escutas, pularam para 1 milhão. Então, isso para mim é um sucesso absoluto, né? E também acontece que todo mundo está falando de rock. Alguém falou outro dia, nossa, mas está tendo muita polêmica. E eu falei, se você faz um documentário de rock e não tem polêmica, você fez alguma coisa errada. Eu não sei se acontece no Brasil. Aqui na Argentina, pelo menos, quando o diretor técnico da seleção nacional de futebol faz equipe para o Mundial, todo mundo pensa diferente. Eu tivesse feito uma outra equipe. E todo mundo tem uma equipe na cabeça. No Né? Brasil, igual. Ok, então eu acho que o rock é a mesma coisa. Não, essa lista de bandas que você fez está errada. Eu teria feito essa lista. Então, se isso não acontecia, é que a gente tem feito algo errado. Então, o fato de todo mundo estar falando de rock, para mim, também é parte do sucesso, né? E como é que tu, eu sei que vocês apresentaram esse projeto para a Netflix, vocês tinham uma expectativa que o produto fosse chegasse bem, tivesse audiência, tivesse público. E mesmo assim, e vocês estão sendo procurados, mesmo disse quantas entrevistas já deu para quantos lugares diferentes. Como é que está a recepção da série para vocês? Seja das pessoas estarem procurando vocês, e como é que vocês estão se sentindo vendo esse material e as pessoas consumindo ele? Obviamente a gente não tem números, porque Netflix não dá números para ninguém, mas alguém já deu informação para a gente que superou todas as expectativas que eles tinham. Que o número de pessoas que estão assistindo no mundo é uma loucura. O documentário, em dezembro, uma semana depois que saiu, estava no número 15 no mundo. Um documentário em espanhol é uma loucura, né? Se fosse uma coisa em inglês, talvez eu possa entender mais. Documentário em espanhol, número 15, foi como, ok. Ninguém nunca pensou que isso podia acontecer. Assim que acho que estão dando bem. E todo mundo. Eu adoro que quase todas as entrevistas começam com o jornalista falando para mim: eu te agradeço, o documentário é ótimo, aprendi muito, tenho bandas que eu adoro agora. Então, para mim é isso, né? Não, eu estou para te dizer que aqui no. Eu sou do Rio Grande do Sul, que tem o rock gaúcho, ele é muito parecido com o rock uruguai, com o rock argentino. E eu e um amigo que nos formamos em jornalismo, a gente olhou a série toda junto, e nós dois estamos pensando, cara, a gente tem que fazer alguma coisa assim do rock gaúcho, porque olha que sensacional esses caras fizeram, a gente tem que fazer algo. Nossa, essa ideia é boa! Eu adoro Rio Grande do Sul, eu adoro Porto Alegre, eu já passei muito tempo em Gramado, lá por cima, na Três Coroas, toda essa zona, Canela, toda parte que eu adoro do Brasil. E agora inclusive estou fazendo um projeto de um longa, que parte do longa acontece na Serra Gaúcha.
Então, para mim, é muito perto. Quando eu estou em Rio Grande do Sul, eu me sinto mais perto da Argentina que de São Paulo. Tem um jeito de como vocês falam, para mim é tão, não sei, essa sensação de casa. Assim que essa ideia que você está falando do rock gaúcho, ojo. Não, eu vou cortar esse pedaço da entrevista e vou mandar pro meu amigo. Ó, o Pique mandou a gente fazer o próximo. Não, faz uma ideia ótima. Eu vou falar a verdade, não sei nada de rock gaúcho, mas tenho certeza que eu devo ter ouvido coisas, só que eu não sei que é rock gaúcho, né? Mas, porque no Brasil eu escutava música o tempo inteiro. E, e Pique, vocês pensam, tu falou que sobrou muita coisa de coisas que vocês não conseguiram contar por causa do tempo e conteúdo que ficou gravado e não foi ao ar porque ia ficar muito grande os episódios. Vocês pensam em fazer uma segunda temporada? Existe? Ou a lançar algo de extras? Tem alguma coisa na cabeça de vocês? Ou Roupan Todos terminou ali no sexto episódio? Fazer uma segunda temporada seria muito difícil porque nosso documentário um pouco quase que acaba em 2007, né? Mas se fosse uma segunda temporada de rock em espanhol, rock na Latinoamérica, a gente deveria esperar pelo menos uns 30 anos para ter perspectiva, né? Ter distância. Mas a gente poderia ter um spin-off, não? Então talvez faz, sei lá, década de 80, ou Colômbia, ou escolher um tema e fazer um documentário disso. Eu tirei fotos de todos os entrevistados e estava com vontade de fazer um livro para colocar toda essa informação, porque tem histórias tão interessantes. E eu penso como fã, não? Se eu, se eu, se o projeto não fosse meu e eu sei que toda essa informação existe, eu adoraria ter um livro que conta todas essas histórias. Então, essa ideia está aí. Mas, por enquanto, estou tentando acabar esse projeto, que para mim ainda não acaba, porque estou fazendo prensa há um mês e meio. Mas na hora que acabe, vou tirar férias primeiro, depois de 3 anos de não dormir. E depois é um projeto que está aí na mesa. Ainda temos que ver como orquestrar isso. E Pique, para a gente encerrar, que outros, tu falou do teu longa também, que se passa aqui na Serra Gaúcha, uma parte dele. Que outros projetos tu tem aí pela frente que as pessoas vão poder acompanhar a tua carreira, vão poder ver nos próximos meses, anos aí? A gente já está fazendo um outro documentário de uma super banda gringa, mas ainda não posso falar qual é. Esse longa que te falei, estou fazendo uma comédia no México e começamos a negociação para fazer um outro documentário de hip hop. Hip hop. Mas aí isso está ainda muito verde, falamos aqui. Não sei se fala assim. E obviamente o que aconteceu com esse documentário é que todo mundo começou a ligar para a gente pedindo um documentário, né? Bandas assim, enormes, latinas. Não, eu tenho todo esse material, estou querendo fazer um documentário e acho que vocês são as pessoas. Então, eu acho que uma coisa que a gente aprendeu fazendo esse documentário é que você tem que tomar muito cuidado com o projeto que você escolhe para fazer, porque você deixa uma parte importante da sua vida fazendo. Então, mas aí, daqui a pouco a gente já vai estar em caminho de um próximo projeto. Pique, eu gostaria de, mais uma vez, te agradecer por ter topado participar desse papo comigo, desse bate-papo, e eu espero que tenha sido tão legal para ti contar essas histórias quanto foi para mim ouvir elas pela primeira vez. Bom, Guilherme, eu que agradeço o interesse no projeto. Não, e quando tiver novidades ou precisar de alguma ajuda aqui no Rio Grande do Sul, pode contar comigo. E você me avisa se esse documentário de rock gaúcho vai rolar. Pode deixar que eu vou te avisar sim. Valeu, Pique, Muito até mais. obrigado.
Até mais. Tchau, tchau.